Falando de aposentadoria, quais são 3 fundos imobiliários que você, Ricardo, você, Marília, acham que são bons para se avaliar para aposentadoria? O pessoal pergunta muito assim, né? Qual o melhor investimento da renda fixa para O 2024? que vocês acham das caixinhas do Nubank? É uma boa alternativa para o investidor? Como o investidor pode montar uma carteira vencedora mesclando fundos imobiliários e renda fixa? Como é que ele vai trabalhar esses percentuais? Poxa, eu invisto mais em fundo imobiliário ou mais em renda fixa? Como é que ele pode montar a carteira dele? Eu posso falar de uma maneira mais individual, que é o que eu faço, até porque cada investidor tem o seu perfil, seus interesses e o tamanho do conhecimento, assim, a dedicação, né? Por que eu digo isso? Porque tem gente que fala assim, renda variável é muito arriscado. Só que fundo imobiliário é renda variável. Só que eu posso escolher, pelo menos é o que eu faço na minha carteira, eu coloco os fundos imobiliários mais seguros e coloco na minha fatia de segurança. Então o que eu escolhi? Deixar 70% do meu dinheiro naquilo que eu considero seguro. Então aqui tem reserva de emergência, renda fixa e tem fundo imobiliário. Para mim está na mesma fatia, né? Então eu vou ter, sei lá, de 15% a 30% em FIIs. Né? Eu não vou ter 100% em FIIs, que também é um erro que eu vejo o pessoal coloca. Por outro lado, também tem gente que fala assim, a perda fixa. Eu não vou investir em renda fixa porque eu vou perder dinheiro. Sendo que, cara, tá te pagando quase 6% a mais que IPCA todo ano. Né? Então, também tem às vezes, uma lavagem cerebral que você tem que investir só em ações. Que também não vejo essa necessidade. Acho que a gente pode aproveitar um pouquinho de tudo. Então, eu mantenho 70% da minha carteira naquilo que eu considero seguro e 30% naquilo que tem mais risco e potencial de valorização. De repente, 20% em ações e alguma coisa que mesmo nas ações também tem o mais seguro e mais arriscado. Né? Se você for colocar investimento internacional, também está nessa fatia. Enfim, é assim que eu dividiria a minha carteira. Mas, obviamente, cada investidor tem que fazer uma análise do seu perfil. É isso aí. Eu gosto de trabalhar assim. Tem uma distribuição basal da minha carteira, né? Então, sei lá, vamos supor, 20% de FIIs, 20% de renda fixa, 30% de ações e o resto de fundos. Então, vamos supor que tem essa distribuição basal de acordo com o meu perfil de risco, né? Meu perfil de aversão ao risco. Quando eu vejo que as ações estão muito caras, eu diminuo um pouco o percentual de ações e vou, de repente, para fundos de papel. Quando eu vejo que a renda fixa está muito boa, eu diminuo os outros e aumento um pouquinho a renda fixa. Não é tanto, não é do 8 a 80, né? Porque sempre você tem que ter um percentualzinho daquele instrumento que você gosta. Você nunca sabe quando vai subir muito ou quando vai ter um cisne negro, então você sempre tem que ter. Mas eu gosto de também me dar a liberdade de ter um pouquinho mais de caixa ou um pouquinho mais de risco, a depender do cenário macro. Então eu trabalho assim. E vai ajustando isso no aporte. Né? Também. Sabe o outro ponto que é legal a gente falar? Que é sempre bom o investidor ele estar posicionado, porque a gente nunca sabe quando vai acontecer. Por quê? Se a gente olhar 2023, cara, bolsa de valores andando de lado ali, fundos imobiliários andando de lado de janeiro até outubro. Novembro e dezembro, 20% de rentabilidade. Então a gente fala assim, o ano a bolsa rendeu 20%. Na verdade foi novembro e dezembro. Se você não estava naquela janela, você falou, não, vou esperar. Vou tirar tudo da bolsa e colocar tudo na renda fixa. Você perdeu o ano. Né? Então, assim, é sempre bom você estar posicionado. Respeita a sua alocação macro, sua alocação principal. Tantos por cento aqui, tantos ali. E, dependendo do cenário, com os novos aportes, você vai apostando mais. Agora está mais na renda fixa, agora está mais nos tijolos. Aí você vai mudando. Falando de aposentadoria, quais são 3 fundos imobiliários que você, Ricardo, você, Marília, acham que são bons para se avaliar para aposentadoria? Eu acho que a gente pode dividir até o Ricardo falando de fundos imobiliários e a Marília falando de renda fixa. Legal. Porque também, quem Eu quer nem se saberia aposentar... dizer os fundos imobiliários. A carteira da Marília. Quem quer se aposentar também pode trabalhar com a renda fixa. Sim. E para quem é um pouquinho mais arrojado, pode pensar em fundos imobiliários. Vamos dividir em 2 essas perguntas. Pronto, boa ideia. Eu acho que toda pessoa tem que pensar na sua aposentadoria em criar uma carteira, crescer esse patrimônio para um dia viver de renda. Né? Eu acho que ficar dependendo só da aposentadoria do INSS acaba sendo um erro muito grande e as pessoas precisam agir. Porque quanto mais rápido você começa esse plano, maior vai ser o valor que você acumula e também maior vai ser
a experiência e o conhecimento que você vai adquirindo nessa jornada. E, de repente, aquela ideia de se aposentar depois de 30 anos contribuindo com o INSS, você esquece, no mercado financeiro você vai conseguir isso com 10 anos, por exemplo, né? Então, pensar na aposentadoria é muito importante. Obviamente, uma carteira diversificada que vai te levar lá. Agora, se a gente pensar nos fundos imobiliários, eles têm uma característica muito interessante, que é justamente essa ideia de pagar esses dividendos mensais, né? Então, Tem um aluguel ali, né? exatamente, quero viver de renda. Então, um investimento que paga renda todos os meses, os fundos imobiliários, eles entram muito bem, né? Então, assim, eu acho muito difícil você comprar um fundo imobiliário e esquecer, né? Até porque se a gente for olhar os únicos fundos que têm um histórico grande para a gente analisar aqui, pode ser o HGLG, que tem um histórico perfeito, assim, entregou muito resultado ao longo dos anos, a gestora competente, muitas emissões de cota, os fundos, os imóveis super bem localizados, no setor de logística, que é muito relevante. Então, ele entregou um resultado muito bom. Agora, é difícil a gente achar outros fundos que tenham esse grande histórico. Então, o que eu diria para o investidor? Compre o fundo e sempre reavalie a cada 2 anos, mais ou menos, se você continua concordando com a gestão, se eles fizeram aquilo que você acreditava com o seu dinheiro, né? Não deixaria de fora fundo imobiliário de papel, tá? Eu gosto bastante também. Fundo imobiliário provavelmente seguro. Se fosse para comprar e esquecer por um prazo maior, eu compraria o KNCR11, que é da Quineia, que é uma das maiores que tem, e ele é um fundo que ele tende a ser mais seguro, né? Sim, o HGLG também. O HGLG. Papel KNSC também é interessante, né? KN... Tem o KNCR e o KNSC, que é da Quineia, né? Sim, o KNSC ele tem um pouco mais de divisão dos contratos, né? Porque o KNCR é mais... Vai acompanhar mais CDI. a Selic, né? Exatamente. O KNSC ele divide um pouco também. Entregou um resultado muito bom no longo prazo. Quanto? Acho que é 52%, se eu não me engano. É mais tá. pouquinho, ele é bem dividido, né? Eu acho que essa daí é uma ideia boa também. Fazer esse ranking das gestoras e procurar os fundos, o HGCR também, que é da Credit Suisse também. Resultado muito bom ao longo do tempo. Então, eu dividiria mais ou menos assim. Colocaria um pouquinho em tijolo, um pouquinho em papel. E você, Marília, em relação à renda fixa, como é que o cara que quer se aposentar, ele pode montar uma carteira pensando aí mais à frente? Pensando em investir em renda fixa, eu iria para os fundos de previdência, mas para dar uma alternativa pura de renda fixa, tem um título novo que o Tesouro lançou, que é bem legal, que é o Renda Mais. É um IPCA+, né, que você compra, hoje em dia tá acho que IPCA mais 6, então você garante IPCA mais 6 aí por um bom tempo. E depois da data de conversão, por exemplo, você escolhe, eu quero me aposentar em 2045. Chegou em 2045, a partir dessa data de conversão, ele te pagar um valorzinho mensal. Então, é como se fosse uma renda mesmo mensal. E é muito bom para quem tem dificuldade de se planejar, porque uma NTNB normal, né, um IPCA mais normal, chegou no vencimento, ele te paga todo o dinheiro. Se você precisa de renda, às vezes a pessoa pode se desorganizar aí. Então, o legal do Renda Mais é isso, ele vai te pagando todo mês um pedacinho. Eu achei essa iniciativa do Tesouro super legal. E acho que pode ser usada para aposentadoria. Mas tem um cuidado, né? Que essa renda é só por 20 anos, não é isso? Por 20 anos, exatamente. Então, assim, o pessoal tá planejando a aposentadoria com Renda Mais. Aí, de repente, ela vai pegar esse dinheiro com 60 anos. Esse pagamento de salário que o Tesouro vai fazer é até os 80. Então, assim, é bom ele ter um outro investimento junto. Você vai fazendo de 5 em 5, né? Exatamente, para garantir. Faz muito de 60, depois um pouco menos o de 80. Sim. Ou coloca em outro tipo de investimento, mas não esquece o restante do patrimônio. O pessoal pergunta muito assim, né? Qual o melhor investimento da renda fixa para 2024? O que vocês acham? Eu acho que é o IPCA mais 2035. Você está protegido da inflação com um juro real de 5,80, que é o que está agora, é imbatível. O Itaú até fez um gráfico muito interessante de quantas vezes que você ganharia e perderia dinheiro comprando um IPCA mais a uma taxa de 5,80. Se não me engano, eram 85% das vezes você ganharia dinheiro no ano seguinte. E aí, se você comprasse a IPCA mais 6,
era tipo 100% das vezes que você ganharia dinheiro. Então, realmente é uma taxa fora da média para cima, né? Uma taxa muito alta. E você está protegido da inflação. Então, mudou o Banco Central, agora é Galípolo. O Galípolo decide deixar o juro baixo e a inflação comendo solta. Você está no IPCA+, você está mais protegido da inflação, né? Você vai garantir o 0,5% ao mês, né? E ele voltou, né, agora, porque ele tava nessa taxa de quase 6% ano passado, não tava? Tava e chegou a bater acho que 5,40. E aí voltou agora para 5,80, junto com o aumento de taxa de juros dos Estados Unidos, né? Ah, tá. Então, eu acho que é até legal a gente falar isso. Quando saiu de 6 e quanto você falou? Chegou a bater em janeiro do ano passado, chegou a bater IPCA mais 6,5. Nossa, super alto. E deu um ganho de marcação a mercado de quanto, mais ou menos? 25%. Olha aí, que legal. Às vezes a gente fala da marcação a mercado e o público não entende esse potencial, né? Mas você vê, um título IPCA 2035, que sai ali da casa dos 6 para 5 ponto alguma coisa, dá 20% de ganho. Exatamente. Retorno Ou de seja, bolsa, o cara né? pode vender. Explica, porque acho que tem muita gente que não entendeu o que vocês estão falando. Ótimo. É legal explicar o que é marcação ao mercado e como ganhar dinheiro com isso, né? Ótimo. Eu vou falar aqui rapidamente, depois a Marília ela complementa, mas eu costumo falar que a marcação a mercado é quando você compra um título público, por exemplo, o Tesouro IPCA, e você pode resgatar, vender ele antecipadamente e, dependendo da situação econômica, você ganha mais do que você previa. Então, por exemplo, 20% de valorização num título público, isso é possível? É possível. Aconteceu ano passado. Né? Por quê? Porque a tendência da taxa Selic, a tendência do IPCA mudou. E mudou favoravelmente para o investidor nesse momento. Né? Então, quando você compra um título, você comprou lá um título que te pagava 6% mais IPCA. Agora, se você, alguns meses depois, vai procurar na prateleira o mesmo título, ele está te pagando 5. O que vale mais? O que você comprou a 6 ou esse a 5? O 6 vale mais, só que ele não está mais disponível. Então, você que comprou a 6, você tem algo que vale mais do que o que está na prateleira hoje. E esse ganho pode chegar, por exemplo, a 20%. Mas para quem você vende e como fazer essa venda, Marília? Você pode fazer no Tesouro Direto, né? Se você comprar pelo Tesouro Direto, o Tesouro Direto ele se obriga a recomprar de você a hora que você quiser vender, todo dia útil. Então, comprei do Tesouro, através do Tesouro Direto, e quero vender, ele se obriga a recomprar. E pelo preço justo, ele é muito transparente. Agora, comprei pelo mercado secundário de títulos, que também tem isso nas corretoras. Aí eu vou ter que achar outro investidor que queira comprar para eu vender. Então, é um mercado de balcão, que a gente chama, né? E para fazer isso, ele tem que fazer via assessor ou ele mesmo pode ir lá e colocar a venda? Pode. Não é que ele pode colocar a venda, né? Não tem uma tela que ele coloca a venda lá. Ele fala com a corretora, fala que ele quer vender, ou fala com o assessor, ou via app. E aí, a corretora dá uma cotação. E aí, acha o comprador, né? Dá uma cotação e aí ele compra. Quando for mercado secundário, você só tem que tomar o cuidado de saber se você está comprando no preço justo, né? Porque como você tem que achar um outro comprador, o comprador dá o preço que ele quiser, né? Então, você só tem que ter certeza que você está fazendo no preço justo. Não sei qual é o preço justo, não sei onde conferir. Vai no Tesouro Direto, que é muito mais fácil. Seguro, né? Muito mais transparente. Mais transparente. Total. O que vocês acham das caixinhas do Nubank? É uma boa alternativa para o investidor? Eu penso o seguinte, eu acho que o Nubank, ele é muito forte, ele veio para ficar, eu acho que ele tenta sempre facilitar a vida do investidor, né? O design é fantástico ali, a experiência do usuário. Eu nunca olhei a fundo, né, quais são as rentabilidades e nem o que tem dentro. Então, assim, eu vejo um lado positivo de alcançar muitas pessoas, né? E isso é muito bom, né? Dar De uma forma simples, de uma forma simples, para sair da poupança, você coloca num outro tipo de investimento, faz seus objetivos, etc. Vejo isso de uma maneira positiva, talvez para um primeiro passo do investidor, mas eu acho que ele tem que ir além. Para o leigo, acho que a comunicação fica mais fácil utilizar essas caixinhas. Só ficou esse ponto, esse erro que aconteceu com uma caixinha que era de reserva de emergência e tinha ali uma debênture de lojas americanas. Né? Mas aí eu divido o erro em dois. O erro, de repente, da gestão que colocou ali algo que não devia nessa caixinha e um erro do investidor que ele não buscou saber o que tinha dentro. Foi direto na caixinha, Exatamente. não olhou os produtos que não tinha. vai confiar, assim, vou colocar meu dinheiro aqui na caixinha e pronto, beleza, já foi. Eu não gosto dessa ideia também de colocar em algo que você não sabe o risco.
Porque é muito importante, quando você toma risco, você topar correr aquele risco. Você saber o risco que você está correndo e topar. Então, quando eu vou investir em ações, eu sei que se vier uma crise, um Black Swan, um cisne negro, uma pandemia, as ações podem cair 35% a 45%. Eu sei disso. Então, quando eu vou tirar um pedaço do pós-fixado, do CDI, para colocar em ações, eu já sei o risco que eu estou correndo. Eu fiquei disposta a correr esse risco para aumentar a performance da minha carteira. O duro é quando eu não sei o risco que eu estou correndo. E aí a minha carteira cai e eu não sei o que está acontecendo ali, eu não sei porque ela caiu, eu não topei correr aquele risco, e aí eu fico inseguro.